Muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa parte 2. Aqui no painel 3, hoje a gente vai falar de risco e recompensa. Nós vamos receber pessoas ilustres para falar de Decision Intelligence as a Service. Como que a gente une o poder da inteligência artificial à capacidade humana para potencializar decisões complexas. Eu vou chamar ao palco Fernando Manfio, que já está no palco, que é o CEO do movimento MoveOn e criador da cultura decisiva e agora do MoveOn Power Decisions. Vou chamar também meu querido amigo Marcelo Aragona, que é CPO da Power of Data. Aplausos para o Fernando Manfio e para o Aragona. Aplausos. Marcelo Aragona acredita que a vida é para ser vivida. Eu amei essa frase, tem tudo a ver com a gente equilibrar a inteligência humana com a inteligência artificial. E eu preciso chamar a Tatiana já, que ela está ali ó, no outro palco, mas enquanto isso eu vou chamar o host para subir ao palco, que é o Pedro Felipe, que é host do podcast Contraponto. Ajudo empresas a diminuir a inadimplência. Foi combinado? Então nós vamos pegar esse combinado e nós vamos aplaudir os três aqui agora. Como assim? O melhor painel. Esse painel é muito legal. Vou deixar vocês aqui e já a Tati vem para cá, tá bom? A Tati, que vai vir aqui, é a embaixatriz ali do outro painel. Ela é co-founder do MoveOn Power Decisions. Só apresentando ela para quando ela chegar, ela é especialista em transformar dados e inteligência artificial em vantagem competitiva real. A Tati acredita no poder das pessoas como motor da inovação e tem como propósito a democratização do uso da inteligência artificial para o desenvolvimento sustentável da sociedade. Ela ligou o canal a hora que eu terminei de apresentá-la. Vamos aplaudir a Tati. O palco é de vocês. Tati, esse é para você? Não, 5? Naturalmente, 4. Quero falar com uma. Boa tarde. Boa tarde. Agora sim. Primeiro eu quero agradecer aqui ao MoveOn, que é uma honra estar no palco com 3 mestres do crédito. A oportunidade de poder falar sobre um tema tão importante para a gente, falar sobre crédito, seja na decisão do crédito ali, que seja inteligente. Então, muito obrigado por vocês, obrigado ao MoveOn. A Tan estava perguntando se foi combinado. Eu falei para todo mundo fazer barulho, porque simplesmente a gente não estava tendo muitas palmas. Eu falei, não, eu quero que todo mundo faça barulho aí. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Mas, para a gente iniciar, Manfio, eu preparei algumas perguntas, fiquei pensando, falando sobre como que a gente poderia trazer um tema de maneira leve e que fosse de fácil entendimento para o nosso dia a dia. E aí, as perguntas, eu fiquei pensando, né? Na sua visão, quais são os principais dados que sustentam a decisão inteligente no crédito? Dados tradicionais ainda são suficientes? Eu acho que quando você fala de dados, nada nunca é suficiente, né? Porque quanto mais a gente busca dados, mais inteligência a gente tem. Mais ou menos como a gente. Quanto mais a gente se conhece, melhor a gente toma decisão. E isso serve para qualquer coisa na vida. Então, crédito não é diferente, né? Quanto melhor você conhece os legumes, os cereais, melhor você tem oportunidades de criar soluções diferentes na cozinha. Quanto mais vocabulário você tem, mais capacidade de falar com as pessoas você tem. No crédito não é diferente. Dados nunca são suficientes, a gente sempre vai buscar mais. Então, acho que nós estamos na era de dados, mas como eu falei lá no começo do meu trabalho hoje de manhã, na minha palestra hoje de manhã, não é que os dados não existiam, né?
é que a gente descobre os dados. A gente hoje tem capacidade de descobrir os dados graças à tecnologia, graças aos conhecimentos que a gente tem, que a gente vem adquirindo ao longo do tempo. Então, assim, nós crescemos a nossa lente de aumento para olhar as necessidades das empresas. E quando a gente cresce essa lente de aumento, não é porque as empresas não tinham capacidade ou não tinham dados, é que hoje a gente vê muito mais, precisa estar muito mais acurado, a concorrência é muito mais forte, né? A inadimplência está trazendo desafios incríveis para nós. Por isso que a gente trouxe para esse nome, né? Inteligência de decisões, né? Decision Intelligence as a Service, né? Porque é um serviço que o mercado precisa de alguém com um olhar mais, vamos dizer assim, talvez mais profundo, com uma lente de aumento maior, que está fora da empresa, olhando para dentro da empresa e descobrindo o que já existe, mas a empresa, no seu dia a dia, não consegue olhar. Então, essa é a nossa proposta, tanto minha quanto do Marcelo, quanto da Tati, é juntar todo esse lugar de dados e trazer isso para uma inteligência em decisões. O que é legal é, quando a gente estava fazendo a reunião de alinhamento, e a gente percebeu o quanto que era importante de ter os dados atrelado à inteligência humana. E foi um dos pontos que a Tati pegou e tocou para a gente lá e falou assim, cara, é importante ter a inteligência sobre os dados, mas precisa ter sempre um humano também. Não somente a inteligência artificial, mas também ter a inteligência humana. Tati, quais os principais ganhos que uma empresa percebe quando migra a decisão tradicional para uma decisão inteligente no crédito? Eu vou, antes de responder, vou só fazer um complemento no que o Fer trouxe. Quando a gente trabalha com dados, óbvio que quanto mais volume, melhor. Só que a gente precisa ter muito cuidado com a forma que esse dado está estruturado, porque senão você, na verdade, atrapalha a decisão. Então, a gente precisa ter muito critério nesse sentido. E o que vem acontecendo? A gente vem observado que muitas empresas, e empresas grandes do segmento enterprise, têm implementado inteligência artificial, estão nessa corrida da implementação da inteligência artificial, sem se preocupar com o pavimento dela em relação a processos e dados. Então, é algo que a gente tem observado mesmo de necessidade no mercado, inclusive de ajuda nesse sentido, né? A gente tem aqui um grande parceiro, que é a Power of Data, que já vem trabalhando com isso já há algum tempo. E agora a gente está fazendo essa integração com essa visão do serviço de inteligência, né, as a services. Porque é realmente muito necessário essa questão do pavimento. Agora, com relação à sua pergunta, e aí eu vou começar a responder e vou chamar um pouquinho o Aragona, porque ele é o cara que manja muito disso, porque o Aragona, inclusive, foi modeleiro por muito tempo. Com certeza, a melhora é na acurácia. Quanto mais acurácia você tem, mais fácil para você reduzir a inadimplência, mais fácil para você ter ganho de receita. Eu acho que hoje isso é o que todo banco, toda financeira persegue. E a gente precisa fazer sempre um trabalho contínuo nesse sentido. Aí, Aragona, peço para você complementar com toda a sua sabedoria aí desses anos todos trabalhando com isso. Eu acho que aqui a gente está falando de uma combinação de dados, como disse o Fernando, muitos dados existiam, muitos dados novos foram criados, vindo da própria tecnologia, tá bom? E capacidade computacional, né? Quer dizer, foi capacidade computacional junto com técnicas que antes a gente não tinha capacidade de processar, né? Que vai te levar a decisões mais inteligentes, tá? Então, são os dados que o Fernando falou, é a organização dos dados que a Tati está colocando, tá bom? Capacidade computacional, e eu acho que você vai sempre caminhando para decisões inteligentes, tá? A gente vai falar de machine learning, a gente falou de machine learning talvez 8, 9 anos atrás. Falamos de hiperpersonalização talvez 3, 4 anos atrás, tá bom? E hoje nós estamos falando de IA. A gente não pode falar de IA hoje se a gente não olhar uma história talvez de pelo menos 15 anos, né, de transformação digital, né? Ou seja, onde a gente está começando a gerar dados, geramos os apps, geramos os sites e tudo mais, um volume de dados, comportamentos novos, tá bom? Cadastro positivo. Então, assim, é uma história, quer dizer, a IA é uma evolução
dessa etapa toda como um todo. E aí você vai caminhando para as decisões inteligentes, cada vez mais inteligentes do que você tem anteriormente. Talvez foi um ponto que a Tati falou, é pavimentar para que você tenha os dados organizados e que eles sejam funcionais. E não seja simplesmente um dado por ser dado. Porque dado por dado todo mundo tem um monte. Como Não, e ele só como ela falou. atrapalha a decisão. Só Ele só atrapalha. atrapalha a decisão. Esse é o ponto. Dados desnecessários atrapalham, né? Dados desnecessários atrapalham. Então, isso é... Como você torna um dado necessário ou descarta, né? Eu lembro, Manfio, quando eu trabalhava na operação de cobrança, vinha um dado que não tinha correlação. Para que eu tinha aquele dado lá? Cor vermelha do carro, cor prata do carro. Talvez aquilo dali não interferisse na hora de fazer a recuperação do crédito na cobrança ali dentro do prazo amigável. Então, nem sempre é importante você ter o dado, talvez posteriormente numa cobrança jurídica, Esse é o ponto. mas no momento da cobrança amigável talvez não fosse necessário. Não faz tão necessário. Pode ser que utilize naquele momento e depois não utilize mais. Aragona, você falou um pouquinho sobre evolução da IA. E a gente sabe que a IA é a junção dos dados que a gente tem, e aí é uma compilação. Como que você enxerga a aplicação da IA ter um papel decisivo na decisão de inteligência as a service? É assim, a IA, ela faz parte dessa história, dessa evolução, tá bom? Então ela vai entrar, quando ele fala de transformação digital, que é tirar valor dos dados, tá bom? Vai falar de dados, que é a gente ter um volume grande de dados, de ter esses dados organizados, tá bom? Quando a gente pensa no Brasil, falamos de dados, estamos falando de cadastro positivo que vem de 2016, estamos falando de Open Bank, estamos falando de SCR, tá certo? Os dados de navegação, então é um volume muito grande de dados, que a gente passa a trabalhar alguns anos atrás com a ideia de machine learning, de hiperpersonalização, tá bom? E o que chega a ser a IA no final do dia, né? Porque quando a gente falava de hiperpersonalização, eu ia mandar o quê? Um e-mail hiperpersonalizado? Eu ia mandar uma mensagem hiperpersonalizada ou ia mandar uma mensagem no app hiperpersonalizado? O que a IA faz é humanizar esta hiperpersonalização, tá certo? Então, assim, ela facilita em muito, tá bom? A sua comunicação, muitas vezes, com o cliente, tá bom? Trazendo isso para um nível mais humano. A IA vai humanizar essa hiperpersonalização, né? Vai te ajudar, por exemplo, num processo de crédito que você talvez pré-selecionou, ou mesmo às vezes você está num processo online, tá bom? Aquela dificuldade que você tem de negar um crédito, ela consegue humanizar todo esse processo, tá? Ou ela consegue tirar objeções que você tenha, né, de uma forma humanizada. Então eu vejo a IA muito no processo de humanização da concessão do crédito e de qualquer outra aplicação. A gente está falando de crédito aqui, mas eu posso estar falando de uma cobrança, posso estar falando de uma oferta, de tirar uma dúvida de atendimento, tá bom? Então eu vejo muito os dados sendo usados, estruturados, né? Você já tem machine learning, tem hiperpersonalização, você humaniza esse tratamento dos dados no processo de decisão. Pô, excelente. É uma aula, né? Falar com a Aragona. Eu estava no meio da plateia ali e estava todo mundo falando, nossa, o Aragona vai estar lá. Eu falei, Ele é famoso, ele é famoso. nossa, o pessoal falou, tira uma foto com ele, comigo. Mas ele é humilde. Demais, demais. Mas É eu humilde. posso trazer um ponto aqui, o que é muito importante quando a gente fala de decision intelligence, né? O ponto que o Aragona trouxe do uso da IA generativa na ponta. Assim, a gente precisa sempre tomar muito cuidado, porque a IA generativa, ela não deve ser utilizada para o processo decisório. Ela é utilizada nessa comunicação, tanto na ponta quanto até internamente, quando você tem uma necessidade de uma conversação, né, interna entre a ponta e o motor de crédito, que é ele, todo o mecanismo do motor de crédito, da política e de todo o machine learning por trás, é que vai efetivamente gerar a tomada de decisão. Então, a gente precisa ter uma preocupação sempre muito forte, porque para decisões complexas, a forma de se tomar a decisão tem que sempre ser a mesma. O resultado pode não ser, mas a forma tem que ser sempre a mesma. Então, a gente não usa a IA generativa para isso. A gente usa todo o arcabouço relacionado a que a gente tem de melhor estruturado, que é o machine learning. A IA generativa, ela realmente está na ponta, ela está na comunicação com a mesa de crédito ou com o cliente,
e ela vai buscar no motor de crédito, no resultado dos modelos, na política de crédito, o que foi decidido lá e vai trazer isso para o cliente. Então, é muito importante que a gente tenha isso forte na nossa cabeça, de que não podemos utilizar a IA generativa para a tomada de decisões complexas. Eu acho interessante porque, assim, cada negócio, a gente vai falar de IA, a gente fala de um monte de coisa aqui. Mas como os seres humanos, os negócios também têm diferentes consciências, níveis de consciência, né? Que esse é um pouco do que a gente chama as a service, porque depende do cliente, a gente vai estar oferecendo um serviço diferente, né? Então, a ideia da Move On Power Decisions, que é a nossa consultoria, é trazer para cada cliente o atendimento da sua necessidade real. Porque tem gente que nem fala em IA e tem gente que já está no estado da arte do IA, né? Em diversas fases do processo, do ciclo de crédito, vamos dizer assim. Então, Personalização, né, Fê, que a gente vai fazer. bem personalizado. E eu acho que o que é interessante, eu até vou passar essa pergunta para vocês dois, né? Porque eu tenho minha visão sobre isso, mas ela é muito enviesada, né? Mas assim, depois eu falo. Mas, Aragona, se eu fosse te perguntar, vou fazer uma pergunta aqui para a Aragona. Se eu fosse te perguntar, Aragona, você tem vivido isso há bastante tempo lá, tanto na SPC quanto na Porf Data, agora com a nossa consultoria e com toda a sua experiência de mercado de antes também, que você nunca deixou de acompanhar o cliente, né? Você nunca deixou, você sempre está acompanhando o cliente. Desde que você está na Go On até hoje, o cliente nunca saiu da sua mão. Você nunca foi por um cargo interno. Você está sempre falando com ele. Você faz coisas internas, mas você está sempre conectando com o cliente. Então, Aragona, você poderia trazer para a gente, sei lá, 3 maiores desafios que o mercado, que as empresas do mercado de créditos têm? E aí você pode escalar empresas tipo A, tipo B, tipo C, você pode fazer o que você quiser, mas assim, quais seriam realmente os 3 desafios que sumarizariam as dores do mercado atual? Eu acho que assim, a primeira são toda essa questão dessa transformação tecnológica, tá bom? Não é fácil, né? Como você disse, quando você vai personalizar, né? E você tem uma oferta gigante de um monte de fornecedores, um monte de pessoas e influenciadores comentando sobre tecnologias, para onde você vai com o teu negócio, né? Quer dizer, qual é a solução que efetivamente vai casar, né? Com o seu negócio. Acho que essa é uma primeira grande dor, né? Porque está cada vez tão rápido que tem hora que você vai começar um projeto de tecnologia hoje que tem hora que você terminar já é uma outra tecnologia. Então, existe hoje medo de tomar uma decisão se quando eu terminar aquela tecnologia tá valendo, já não tem outra e joguei fora o investimento. Então, as pessoas acabam pelo medo congelando e não tomando uma decisão. Acho que essa é a primeira. A segunda questão, eu acho que é uma questão dos dados, que vai também na mesma linha, né? Toda semana tem um novo fornecedor dizendo que tem um novo dado que ninguém tem, né? E as empresas hoje têm capacidade, né? Tem pessoas, tem a tecnologia, mas não tem tempo mais. Você vai ver o dia a dia das empresas, tá bom? O dia a dia das pessoas que estão trabalhando com as decisões inteligentes, com a política de crédito, com modelagem. Não há tempo hábil de você construir um modelo sem que apareça um novo fornecedor com um novo dado. Eu acabei de treinar meu modelo, acabei de implantar meu modelo, fazer tudo de novo e assim por diante. Então, nessa linha, por exemplo, quando a gente fala de as a service, né, a Powerful Data vem com essa ideia de assim, eu vou ajudar as empresas a fazer o teste de informações externas, né, ou mesmo uma formação interna, que você não está conseguindo testar por total falta de tempo, tá bom? E eu acho que tem um terceiro lado, que é o lado humano, tá? E aí eu vejo, quando a gente pensa muito, né, em conceito mesmo, seja nos conceitos dos dados, né? Quando a gente fala de transformação digital, tirar valor do dado, o que significa isso na prática, tá bom? Muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade em tangibilizar o que é isso, assim como, né, nesta evolução da tecnologia, como é que ficou a evolução do crédito e cobrança, né? Como é que são aplicados hoje crédito e cobrança para essas novas tecnologias, para essas novas situações, novos produtos, né? Então eu ainda vejo a importância de a gente voltar a ter treinamentos de risco, treinamento sobre dados e treinamento principalmente sobre o ser humano, né? Eu acho que essa pressão dentro das empresas para o ser humano não está fazendo tão bem. Então, muitas vezes, eu acho que também um cuidado com o ser humano, não só o cuidado técnico, mas o cuidado humano com o ser humano. Muito Eu bom. tenho observado um certo padrão nos altos executivos das empresas. Não fomos preparados, vamos lá,
Aragona e eu fomos preparados para o que está acontecendo porque a gente vem dessa escola. Mas os executivos das empresas não foram preparados para ter esse conhecimento de uma hora para outra, como está sendo, né? A coisa é avassaladora. E o que está acontecendo? Eles tiveram a necessidade, foram pressionados, não, vamos implementar, vamos colocar a IA generativa para dentro, não, preciso ter, sem que se fosse feito um assessment adequado, uma análise de ROI, qual que é o melhor processo efetivamente para se implementar isso. E agora, os resultados não estão sendo vistos. Então, muito dinheiro foi jogado fora e esses executivos estão sendo super pressionados e eles não conseguem confiar nas suas equipes e muitas vezes nos parceiros que empurraram essas soluções para eles. É um lugar de solidão muito difícil, porque esse cara, você imagina um C-level de uma empresa que está sendo pressionado, né, por board, enfim, por conselho, por investidores, para quem ele vai correr? E ele não pode falar com os pares, ele não pode falar com colegas, ele desconfia, né? Então, a gente tem enxergado agora uma necessidade de se olhar melhor esse lado estruturante para a implementação da inteligência artificial de forma adequada e poucas empresas, poucas pessoas, poucos profissionais realmente passaram por essa jornada dentro das empresas onde já trabalharam. Eu acho que nisso a gente tem um diferencial muito grande quando a gente fala da Move On Power Decisions. Tati, você tocou em pontos bem práticos. Eu, lá no podcast Contraponto, eu entrevistei 162 C-levels do mercado. E aí, quando a gente fala com o C-level, ele fala, cara, eu estou implantando aqui, mas tudo parece que tudo que eu fiz há um ano atrás, hoje já não serve. Tudo que eu estou fazendo agora, já não sei se eu vou fazer. Se vai servir daqui a 2 anos. A multiplicação de informação, e vem o tempo todo. E de soluções. De soluções. É tudo muito transitório agora. Assim, e as pessoas estão agindo como se fosse a fase final. E não é. Assim, não tem uma semana sequer que não venha uma nova ferramenta e que as empresas entram em desespero porque não, eu preciso implementar, não, eu preciso usar. É um período transitório. Só que isso, assim, gerou um FOMO tão absurdo, né? Assim, as pessoas estão com uma fobia tão grande de ficar para trás que elas simplesmente estão perdendo as estribeiras. E o que está acontecendo realmente é que aquilo que foi sendo implementado, vem sendo implementado por conta dessa corrida, principalmente nas empresas médias e grandes, está caindo por terra. Está caindo por terra. Então, a gente precisa, de alguma forma, ter consciência de que tem todo um trabalho estruturante que precisa realmente ser bem feito. E esses executivos, eles precisam encontrar apoio, eles precisam, de alguma forma, se estruturar para colocarem essas questões em contrapontos que eles consigam traduzir isso para o board, enfim, para os investidores e para quem eles reportam. Não, legal. Manfio, ele sempre toca no assunto, né? Decisão. Você precisa ter decisões acertadas o tempo todo. Isso é com o Fê. Manfio, e aí, olhando o exemplo que a Tati trouxe aqui da Power of Data, junto com a Aragon, de como você precisa estar preparado para que, quando venha algo, você primeiro efetivamente saiba se vai dar certo. Você precisa fazer os testes, mas não em grande escala. Como que você enxerga as tomadas de decisões com o FOMO, como a Tati falou aqui, tão grande hoje nas empresas? Eu acho assim, existe um invisível de todo executivo, né? Quando a Tati está falando isso, ela está falando assim, o executivo, quando ele vê uma nova tecnologia, ele entra em desespero. Eu tenho que fazer isso porque está todo mundo fazendo. Se eu não usar, eu vou perder para a concorrência, que né? é um pensamento assim de delegar a uma coisa, né, toda a eficiência em decisões que ele vai ter. E quando uma decisão, né, bem tomada, tem gente fazendo arroz, feijão e bife que tem mais sucesso do que gente que inventou um monte de comida por aí. Então essa ansiedade, né, esse anseio de não ficar para trás, seja a sua empresa, seja como executivo,
porque ele também tem um currículo. E isso está no inconsciente dele, né? Então, às vezes ele compra uma coisa que nem é tão boa para a empresa, mas pode servir para o currículo dele, que vai estar lá escrito. Não necessariamente ele percebe isso de forma tão clara, né? Ele cria uma necessidade da empresa, que não é a prioridade, mas como é uma necessidade, ele vai lá e faz, né? Então, acho que tem um pouco desse atropelamento. Por isso, eu acho assim, a gente está trazendo uma consultoria para trazer um pouco mais de clareza, de paz, sabe? De consciência, um pouquinho mais de maturidade para as decisões. Tanto que o nosso trabalho é nível de evolução e maturidade, né? Em decisões. Porque maturidade é uma palavra bonita, é uma palavra importante. E tá maduro para fazer. E olha que interessante que uma tá falando com o Ricardo de manhã, vou usar pela terceira vez uma fala minha do Ricardo hoje de manhã, que existe uma questão muito forte, que é o medo da troca. Então, eu tenho um motor aqui, né? E agora o Marcelo falou, me deu outro insight, né? Eu tenho um motor aqui, ele é meia boca, mas para trocar, me dá um medo, porque cheio de falsas promessas no mundo, né? Eu vou trocar pelo motor X. Duas perguntas. Caramba, será que eu sobrevivo nessa troca? Morre de medo de trocar. Já tá bom, tá meia boca, mas funciona. O outro não, o outro quer colocar rápido, para trocar rápido. E surge uma desconfiança que eu não tinha pensado nisso, que muita gente oferece, todo mundo oferecendo milagre. O meu é o melhor, o meu é o melhor, o meu é melhor. Então, o que nossa proposta é? Entender realmente qual é o melhor para você. E se não for o nosso, tudo bem. Se não for o nosso, tudo bem. Se você não está pronto, por exemplo, eu faço trabalho de decidologia. Tem gente que não está pronta para o meu trabalho. Não está pronta. Precisa de outras coisas antes, né? Daí eu vou fazer um trabalho completamente diferente para essa pessoa. Então, acho que tem um pouco disso, né, meninos? A gente está num mundo que tem muito desconhecimento e muita capa, né? É isso. Mas se eu faço isso, daqui a pouco tem que botar para outro motor. Aí hoje chega aqui uma beleza. Eu tenho um motor assim, assim, assado, que faz isso, mas não é isso que está fazendo. Gente, né, o que o Bruno apresentou hoje de manhã, que lindo aquilo. Né, que sensacional aquilo. Quem tem aquilo? Certo? Um monte de gente vai falar que tem, né? Não, e só completando aqui o que é interessante, né? É que o trabalho que serve para nós como seres humanos deveria valer para as empresas, né? Esse medo que a gente vê, que muitas vezes parece que as coisas são disruptivas ou quebradas, eu fiz alguma coisa e depois não serve, não é essa a verdade. Nós como seres humanos somos um processo evolutivo. A gente não é um papel, uma máscara hoje, depois eu vou criar uma nova, o que eu fiz no passado não serve. Não. Todos nós que estamos aqui na frente, a gente é fruto de erros e acertos. Tá? A gente aprendeu com os erros e com os acertos. E foi uma evolução normal, né? Colocamos tecnologias que deu certo, outras que não deram tão certo, mas não foram... Poucas foram 100% perdidas, que você fala, isso aqui realmente joga fora, tá bom? Então, acho que é isso, as pessoas precisam enxergar isso. A Tati fala uma coisa assim, é o básico, muitas vezes, você precisa ter um bom básico, né? E vamos evoluindo, sabe? Essa ideia da inovação completamente disruptiva, inventei a roda que ninguém inventou, é muito rara. O que acontece é uma sequência de evoluções ao longo do tempo, muito bem embasadas e construídas, e quando você olha o ponto inicial, o ponto final, você cria uma inovação, né? Então, assim, acho que isso também vem um pouco da nossa fala, tá? Esse desespero, essa ansiedade parece que todo mundo tem. Se eu não tiver, parece que eu sou menos profissional como empresa. E, de repente, a tua empresa não precisa de uma IA e está tudo bem. Ela continua prestando um excelente serviço, clientes adoram o teu produto e está tudo bem. Você não precisa ser igual aos outros, né? Você tem que encontrar o seu lugar, a sua empresa, encontrar o seu lugar onde ela representa o mercado, entendeu? Você tocou em um ponto aí que essa semana me veio um insight, na semana passada. O básico bem feito, ele é melhor do que eu tentar ser perfeito. Eu fui visitar uma empresa e lá todo mundo sabe colchão de acordo de cliente que está em atraso e aí gera parcelamentos. Cheguei na empresa, a empresa ela tinha tudo em planilha. Não, mas a planilha está aqui, não, ó, eu faço aqui manualmente, olhando item por item, acordo por acordo, com a taxa de recuperação de 98% do acordo. Não tinha tecnologia nenhuma. Quando eu fui em outra empresa, tudo automatizado com 70%
de efetividade. Então, assim, o básico bem feito, quando ele é realmente bem feito, você tem uns resultados muito mais expressivos. Mas como que a gente junta para ter também não ficar de fora do mercado? E aí você sabe que, por exemplo, poxa, eu quero avançar em outros mercados, eu preciso ter tecnologia aqui para também poder mostrar, de repente, para o meu investidor, para o meu board ou algo assim. Como que a gente consegue trazer que não necessariamente seja ficar para trás com algo mais ultrapassado, mas que mantenha a performance? Como que vocês enxergam isso? Eu quero mudar o nome daqui e colocar assim, bom senso as a service. Acabou. Perfeito, meu filho. E eu acho que nessa linha do bom senso, né, a primeira coisa é saber exatamente aonde você precisa chegar e o porquê você precisa chegar lá, né? E a partir daí, de novo, você vai fazer o básico bem feito, etapa por etapa, sempre que o próximo básico é uma evolução do anterior, né? Eu acho que é esse o caminho. Assim, se isso vai por tecnologia, vai passar por, né, rocket science, vai passar por dados, né, por pessoas, qualificação, sabe? Eu acho que tudo é uma construção, é uma evolução. Você precisa saber exatamente qual é o propósito, né? O Murphy falou, a gente acaba num desespero comprando uma tecnologia porque todo mundo tem, e eu não sei para que eu vou usar, não sei, né, se faz sentido para o meu negócio, não sei Fica buscando um case para tecnologia, É isso. ao invés de ser o contrário. Se é o momento certo, se é o momento certo. tem então, as pessoas para quer dizer, isso. Quer dizer, na realidade, eu acabo construindo um case para o meu fornecedor, para talvez eu estar lá fora apresentando um case de mercado, sabe? Então, assim, sabe, eu me misturo, né? Seria um papel de executivo pessoal, não estou fazendo o melhor para a empresa, sabe? Então, assim, de novo, o básico bem feito, uma visão de evolutiva, onde eu quero chegar, eu acho que é o começo, é um bom começo para essa tua pergunta. Eu, como executiva, nas empresas onde eu trabalhei e também para clientes, o que normalmente a gente faz? A esteira de inovação, ela permite que você cometa vários erros, porque você aprende com os erros também. Então, você não pode achar que você vai inovar sempre acertando. Na verdade, você vai inovar muitas vezes errando mais do que acertando. Como que a gente faz para controlar essa ansiedade, né, essa expectativa dos executivos? A gente monta uma esteira estruturante, que é bem isso que o Aragona trouxe, que é a esteira do bom senso, onde você vai realmente fazendo essa construção passo a passo e vai enxergando o seu nível de maturidade, onde você está para você ir seguindo para o próximo passo. Mas a gente precisa sempre pensar que o executivo, de alguma forma, precisa prestar contas ou trazer algo mais rápido. Então, a gente implementa uma esteira paralela com um case que vai trazer algum ROI, algo importante, que pode ser enxergado como inovação e que pode trazer visibilidade para a empresa ou para esse executivo. E aí você monta uma estrutura de dados em um formato de silo e você faz essa outra esteira em paralelo, que vai ser algo como um case de 6 meses a 1 ano, para que você consiga realmente controlar ali o nível de ansiedade, entendeu? Eu ia falar, eu tive um insight, né? Eu ia falar e falei assim, a Tati vai falar isso. E falou essa palavra aí, né? Porque a gente precisa diminuir muito o nível de ansiedade para conseguir fazer negócios, sabe? A hora que a gente diminui muito isso, a gente vai ter uma solução que é óbvia, né? O passo a passo que é óbvio. A cada respiração, você percebe o que realmente a gente precisa. E as empresas estão muito ansiosas, porque a ansiedade é medo, né? Ansiedade é medo. Por definição, né? Ansiedade é anseio. Anseio do quê? De preenchimento. Você se sente vazio. Você quer que aquilo que vai acontecer, aconteça antes. Isso é ansiedade, né? O que eu quero? Antecipar. Então, quando você quer antecipar, sem a consciência, sem a coerência, sem esse olhar, né, do que eu preciso agora, nesse momento, como que eu me preparo para amanhã, agora, é difícil. Então, trabalhar a ansiedade dos executivos talvez seja uma das coisas que, quando o Marcelo falou de humano aqui, né, que é uma das coisas que eu estou trabalhando. E eu sou uma pessoa que também tenho ansiedade, né? Mas eu reconheço a minha ansiedade e não deixo necessariamente ela me dominar. Às vezes ela me domina. Ansiedade a gente não vai se livrar nessa vida, eu acho, né? Mas na era da ansiedade, né, eu acho que esse se ela se torna invisível, isso atropela tudo. Acho que basicamente de tudo que a gente está falando, você vai conseguir tirar essa linha de raciocínio que é o que as empresas precisam?
saber exatamente o que elas precisam naquele momento e como se preparar daqui a pouco, conhecendo tudo que existe e escolhendo o que ela pode e precisa naquele momento. Basicamente, essa é o nosso propósito, né? Servir, né? Que ele estava falando de servir hoje, né? Um pouco antes na palestra anterior. Nós estamos aqui para servir a empresa. Servir do quê? Dessa coerência, dessa inteligência, né? De trazer essa inovação com consciência. Enfim, falei demais. Mas essa ansiedade é broca mesmo. É um olhar de serenidade, né? Eu acho que esse é o ponto. Acho que Confiança, né? Confiar mais, né? A gente hoje pode falar disso de forma mais tranquila e aberta, porque a maturidade traz isso. Né? Então, quando a gente enxerga e trabalha num problema complexo, a resolução ela realmente é permeada por serenidade. Por isso que é sempre muito importante que a gente consiga entrar no cliente, entrar no problema e fazer um mapeamento adequado e ter a possibilidade de colocar a nossa visão na mesa, pensando no que é a solução ideal e quais são os caminhos ali que a gente tem que seguir para ir segurando essa necessidade, essa pressão que os executivos sofrem, né, por estar inovando e por ter alguma entrega. No fundo, a gente não está com a proposta de trazer para a empresa ser uma consultoria de implantação ou uma consultoria necessariamente de inovação, né? Nossa proposta é trazer uma consultoria de consciência, né? De dar suporte ao momento dela. Às vezes, dar suporte é parar, é dar uma pausa. Senta aí, ó. Não precisa fazer nada agora, né? Confia. Porque, de novo, a ansiedade tem a ver com medo, né? E medo, é o medo do quê? O medo de eu estar errado, o medo de eu não estar na onda, o medo de eu não conseguir me adaptar ao futuro. É esse medo, né? E então acho que nós temos esse olhar psicológico também, né? De trabalhar um pouco dessa mente fraca que muita gente tem com relação a certos assuntos. Ô, Muff, o medo ele é impeditivo algumas vezes e ele é protetivo outras vezes. E é importante o quanto que a gente pôde debater aqui, onde a gente entra com dados e aí vem a Tati e fala, olha, primeiro a gente precisa pavimentar aqui, entender quais são os dados, para que aí eu consiga aplicar todo o processo de esteira e lá na ponta, sim, eu venha colocar a IA generativa. Só que antes disso, a gente precisa ter total controle daquilo que a gente está fazendo, com um básico bem feito. E aí o Aragona trouxe a importância dos dados que a gente tem que ter. Você traz aqui a informação de, olha, a gente precisa controlar aqui uma ansiedade que muitas das vezes a gente é atraído pela FOMO de ficar fora do mercado e eu simplesmente sair contratando a qualquer momento qualquer tipo de tecnologia porque chega com algo novo. Então, foi literalmente assim um painel que foi além daquilo que eu estava esperando. Rapaz, eu fiz uma pergunta só do que estava na nossa pauta e foi bem melhor, porque eu não sei lidar com a pauta, tá? Então, para mim, foi muito incrível nesse processo. E aí, a gente está chegando aqui já próximo do final. Você falou um pouco da consultoria, você falou de pegar na mão e de falar, olha, peraí, vamos entender qual que é o cenário do que a gente tem, para a gente fazer uma consideração final aqui, já que a gente tem 3 minutos, 1 minuto para cada, pode ser? Começa com as meninas primeiro, tá? Porque eu cometi a gafe de não começar por ela. Imagina, desculpa, que Tati. isso, de forma alguma. Eu acho que a gente precisa entender que o fundamento é o mais importante. E aí, falando tanto do estruturante dentro das empresas, quanto do fundamento no conhecimento da inteligência artificial. O letramento. A gente está passando por um momento onde as pessoas estão tomando decisões de implementação de IA generativa sem terem noção do que é isso. Então, elas estão transferindo essa ansiedade delas dessa forma, desse desenho de, tá bom, vou lá, vou implementar, eu vou dar um jeito e vou fazer acontecer. E isso só traz problemas. Então, a questão da fundação, quando a gente está falando de soluções estruturantes, é o letramento em relação ao conhecimento. Aragona?
Eu acho que a gente olha para o mundo e a sensação que tem é que o tempo está passando cada vez mais rápido, né? Cada semana aparece uma tecnologia nova, né? E seja na questão tecnológica, de inteligência artificial, seja na própria mudança do mundo, né? Tá um mundo muito doido e muito rápido, né? E a gente precisa ter essa consciência, né? A gente precisa passar essa noção de que precisamos desacelerar, realmente trabalhar essa ansiedade, né? Porque o mundo não vai parar. O que a gente precisa é se preparar para ele, tá bom? Gosto dessa ideia de fazer o básico, gosto da ideia de evoluir, tá bom? Que a gente vai se preparando, porque você fala assim, dá para pensar o que vai ser o futuro da IA? Até onde ela vai? Dá para pensar o que vai acontecer no mundo, né? Seja do ponto de vista econômico, político, a gente tem guerra, tecnologia, quer dizer, são tantas variáveis, e aí volta a questão da ansiedade. Se eu entrar nessa, tudo que eu não sei, né? Então vamos trabalhar o que a gente sabe, o que está no nosso controle, o que a gente pode tomar uma decisão, né? E aí a gente vai seguindo à medida que novas informações, novos dados, novos acontecimentos vão te entregando, né, os próximos passos. Eu acho que a gente buscar esse tipo de condução, né, como consultoria, como serviço, como assessoramento, né, a gente está aqui para ajudar as empresas nessa visão. Tá? Não dá, a gente não vai controlar o futuro, você pode ter certeza. Sabe o que é que eu costumo falar? A consultoria, ela vem para colocar a base naquilo que você quer lá na frente. A consultoria ela vai vir, vai mostrar erros, vai mostrar caminhos que ela já percorreu nesse percurso, já passou, já vivenciou em outros locais para trazer o seu negócio para o jogo. É assim que normalmente eu encaro quando vem uma consultoria, seja no meu negócio, seja um negócio que vem afora, como a consultoria ela é importante, né? Então, é bem isso daí. Manfio, 35 segundos só. O meu recado é que a gente relembre os conceitos de crédito, que a gente está esquecendo, né? Crédito basicamente é uma relação de confiança, né? E você não pode confiar em quem não confia em si mesmo. Então a empresa que não confia nela mesma, no que ela implementa, como é que ela pode transmitir isso para o cliente? Alguma merda vai surgir, né? Alguma coisa ela vai fazer de errado, porque ela não confia nela, está ansiosa por ser melhor. Calma, volta para o crédito. Crédito é confiança. Eu confio em mim para confiar no outro. Se eu não confio em mim, não posso confiar no outro. Volta para a origem. Eu acho que isso é uma boa dica para muita gente que está fazendo crédito, esquecendo o que é crédito. Excelente. Muito obrigado pelo bate-papo. Batemos certinho, tá? 40 minutos certinho. Para vocês que nos acompanharam, quero agradecer a presença de todos vocês. Obrigada, pessoal. Foi fantástico estar ao lado de vocês três aqui, tá? Eu quero voltar. Ou fazer, de repente, um mesão. Fazer um Voncast com um contraponto. A gente fazer um negócio falando exatamente, direto ao ponto, igual a gente fez aqui. Bora lá. Fechadíssimo. Obrigado, Muito Pedro. bom. Obrigado, Obrigada, gente. Muito obrigado, pessoal.